Alô, meus amigos, pessoas que amam o rádio, que gostam do veículo que nós tanto amamos. Eu sou Luiz Fernando Malhoca e estou aqui neste projeto bastante interessante que fala de quem ajudou a escrever a história do rádio. E dentro desse projeto, nós estamos agora na fase, ou na série Vozes do Brasil. Nesta série, nós apresentamos pessoas que marcaram o rádio com a sua bela voz, com a sua interpretação, com o seu dom de comunicação, e isso é o que interessa. É mostrar que a memória do rádio está sendo recuperada com os originais. E hoje, a minha alegria é muito grande, porque eu trago um parceiro, é um rapaz que me ajuda em todos os sentidos, ele é um mestre em tecnologia da informação, sempre me dá dicas. Quando eu preciso de uma voz bonita, eu dou uma conversadinha assim de leve, aquela jogada de mestre e de companheiro, porque se não houver simbiose, não dá certo. Eu falo, grava para mim uma aberturinha. Ele já fez gravação de rádio para mim, etc, etc. Eu estou devendo muito para esse rapaz. Mas, independente disso, eu trago com muito prazer aqui para a nossa bancada o companheiro Carlos Roberto Lazzarin. Que prazer estar aqui com você. Muito obrigado. Obrigado, Luiz Fernando, grande mestre do rádio, grande mestre da comunicação, sempre ensinou muito a gente e é um prazer imenso estar aqui com você. Muita alegria. Bom, em primeiro lugar, vocês vão se deliciar durante essa hora de conversa com a voz macia, é uma voz fofa. E fofa não é gorda, não. Fofa é porque ela é leve, sabe? Ela cai gostoso no ouvido da gente. E o rádio tem isso. Quando a voz é agressiva, quando ela é de um tom assim mais arisco, mais agudo, ela incomoda. Agora, quando ela é leve, quando ela é, sabe, é veludo, é veludo. Isso é uma maneira da gente interpretar as coisas. Nós vamos conhecer, eu também não sei tudo da vida desse jovem, nós vamos conversar com ele, aos pouquinhos vocês vão reconhecer, porque ele tem falado muito em veículos outros que não o rádio. Nós vamos chegar lá também. Então eu queria saber o seguinte, o Carlos Roberto, quando se deu por gente, estava em alguma cidade do interior de São Paulo ou de outro estado brasileiro, ou foi aqui na capital que você veio à luz? Não, olha, exatamente em uma cidade onde eu nasci, chamada Rolândia, lá no Paraná, pertinho de Londrina. Eu com 12, 13 anos de idade, eu já animava a festa de igreja, e com 12, 13 anos de idade. Então eu ia na festa, pegava o microfone, oferecia música, falava. Então ali eu já percebi que tinha um caminho a seguir. E esse primeiro passo foi dado aos 12, 13 anos lá em Rolândia. Aos 15 anos eu mudei para Paranavaí, onde eu consegui meu primeiro emprego em emissora de rádio. E lá eu concretizei esse sonho, comecei como sonoplasta. Aí, depois de um certo tempo, peguei o horário da noite para fazer. Aí já fui tipo um DJ. Comecei devagarinho, com muito sonho, e graças a Deus deu certo. Aí depois veio uma outra fase, que foi aqui em São Paulo. Muito bom. A gente tem conversado com vários colegas e o Paraná tem aparecido bastante. Por enquanto, ainda ganha uma cidade paulista chamada Marília, porque realmente foi um celeiro de grandes vozes, algumas Certo. de pessoas que já partiram e outras que estão entre nós, mas o Paraná também está aí no ranking, oferecendo muita gente bacana e que acabou vibrando e fazendo vibrar o rádio de São Paulo e, por consequência, o rádio do Brasil. Você tem alguém na família que enveredou pelos mesmos caminhos, ou pai, ou mãe, ou tio, alguém que já era do meio artístico, ou você foi a ovelha negra da família? Eu fui a ovelha negra da família, porque, na verdade, minha mãe sonhava assim, olha, um dia você vai ser médico, um dia você vai estudar bastante. E quando eu descobri o rádio, realmente não teve outra saída,
porque eu vi que era naquilo que eu me entregava, era naquilo que me contentava, eu sonhava com aquilo e consegui realizar. Então foi uma coisa muito boa, fui realmente a ovelha negra e parti para esse caminho sozinho, não tinha ninguém na minha família que puxava para o lado do rádio, comunicação. Eu fui sozinho nesse caminho e estou trilhando até hoje. É muito comum entre nós todos, né, que não temos alguém da família, ou que não nascemos em berço de microfones, câmeras e outras coisas mais, e holofotes, mas de repente a gente se descobriu, isso é vocação, obviamente, e a gente se descobriu gostando de uma coisa que não era normal. E aí, até a gente conseguir convencer os pais de que o que a gente estava fazendo não era errado, e pelo contrário, a gente ia dar muita alegria e teria grande chance de se tornar sucesso, não sendo médico, advogado, engenheiro e outras coisas que eram as profissões da época. Exatamente. Bom, na verdade, eu era um sonhador, assim, porque lá em Paranavaí, por exemplo, eu tinha um sonho, falar, olha, um dia eu vou trabalhar, sabe aonde? Na Rádio Excelsior, na Rádio Difusora. Eu já ouvia, fazia um caminho louco com o rádio para a gente poder ouvir, colocava antena, ouvia de madrugada, ouvia à noite, ouvia Difusora, ouvia Excelsior, ouvia Mundial. Falava, não, eu quero um dia estar presente nessas emissoras e trabalhar com essas pessoas. Não é que eu consegui o Luiz Fernando Malhoca? Olha isso. Olha esse presente. É verdade. A gente teve a oportunidade de se cruzar em alguns momentos, e excelentes momentos da vida, e isso fez com que não só nos tornássemos colegas de profissão, tivéssemos uma relação de trabalho bastante profícua, mas a amizade que ficou e que será eterna, se Deus quiser. Graças a Deus. Eu tenho esse prazer de dizer sempre que, às vezes, eu entrevisto alguém que não é meu amigo, porque não conviveu comigo, é um profissional, normal. Mas quase todos que eu tenho entrevistado nesse projeto Vozes do Brasil, nesta série, quase todos eles são grandes amigos, e são amigos de frequentar a família, de frequentar a casa e vice-versa, e trocar uma série de conversas muito boas, um ajudando o outro, etc, etc. O que é que você fez quando chegou em São Paulo? Você caiu numa rede meio perdida, assim, tenho que ir para algum lugar. Você tinha alguém que o recebeu, família, parentes, etc, etc. Ou você fez aquele velho esquema de ir para uma república, uma pensão, e aí começar a tentar a vida? Não, na verdade, eu tive a oportunidade e a graça de ter uma tia aqui em São Paulo. Eu falei assim, olha, eu vou com a mala, a cara e a coragem, e eu quero ver o que vai acontecer. Eu liguei para ela, falei, eu posso ficar na sua casa? Ela falou, claro. Então tá, vem para minha casa. E chegando na casa dela, eu peguei alguns números de telefone e o primeiro que veio assim na minha cabeça, eu falei, olha, eu gosto muito dessa emissora, eu vi um pedacinho dela, eu adoro essa emissora, eu vou tentar ter algum contato, conversar com alguém, que era a Manchete FM, a Rádio Manchete FM. Aí era uma quinta-feira, eu consegui o telefone da rádio, eu liguei na sexta-feira e falei com a secretária que me passou com o diretor, então, César Fofá. O César falou, olha, eu gostaria que você viesse amanhã fazer um teste na emissora, ver como é que é a sua voz, eu queria te ouvir, e eu estou com uma vaga aberta, vamos ver se de repente você consegue essa vaga. Aí, beleza, fui para lá, fiz o teste, voltei para casa, e de repente o telefone tocou. Aí era o próprio César, falou, olha, você foi aprovado, e eu gostaria que você começasse na segunda-feira. Até você foi aprovado, passou por muita gente. Passou pelo um locutor chamado Frâmbel Carvalho, gente maravilhosa, pelo Sérgio Boca, que também foi decisivo naquela hora de falar com o Fofá, falou, olha, eu gostei mais dessa voz por causa disso, eu gostei mais desse cara por causa disso. Então foi bem decisivo o Frâmbel Carvalho e o Sérgio Boca. O Sérgio Boca foi maravilhoso, me ajudou muito na vida.
e foi o cara que deu sempre o apoio, estava lá sempre me apoiando, inclusive nos horários que eu estava fazendo na emissora, 1981. Muito bem, boa lembrança. Inclusive, acho bastante interessante quando a gente pode situar no tempo, né, porque em 100 anos de rádio, muita coisa aconteceu. Só que nós não tivemos a oportunidade. Você é muito novo, mas eu quase peguei o começo. Né, que maravilha. do rádio. E tive a oportunidade de acompanhar a transição do AM para o FM, essas coisas todas ajudaram bastante a gente a entender, né, por que o rádio fazia sucesso, por que ele era tão companheiro. E eu falo era porque eu estou falando do rádio do passado. Né? Ele não deixou de ser companheiro, mas hoje ele é um pouco mais frio, ele já não é o centro das atenções na casa, já não tem mais aquela roda de cadeiras em torno. A concorrência é muito grande. Infelizmente as coisas vão mudando, ou felizmente, e aí vem as novas tecnologias e cabe a cada um se virar e se manter. Carlinhos, onde era a Manchete? Ficava na Avenida Paulista? Não, ficava na Rua da Consolação. Na Rua da Consolação ficava a Rádio Manchete, eu não me lembro o número hoje, pertinho ali da Paulista, naquela pertinho parte da Pena 1. Que não é a famosa, não é? Isso, naquela parte que não é famosa. Para o bairro e não para o centro. Isto, exatamente. É um prédio que havia lá, era um prédio residencial, inclusive, e a rádio funcionava nesse prédio residencial, a Manchete. Era uma coisa maravilhosa, deliciosa. Já é na fase do FM, nós falamos da transição, obviamente. Em 81, a Rádio Jovem Pan estava entrando no ar com o seu FM oficialmente, já estava no ar antes, mas o falado, com o slogan FM mais vivo de São Paulo, entrou no ar no dia do aniversário do rádio, dia 25 de setembro, no ano de 1981. E nessa altura do campeonato, como vocês ouviram o Carlos Roberto falar, ela já fazia um determinado sucesso e estava recolocando locutores. Por acaso, sobrou a madrugada para você fazer, não? Porque é sempre o começo de todo mundo, Sempre. Eu entrei para fazer um horário na madrugada, na verdade. Então, foi assim. Olha, você vai fazer o horário das 10 às 2 da manhã, tá? Só que começa, segunda-feira, não. Segunda-feira você vai fazer um horário diferente. Começa na terça. Falei pro Fofá, horário diferente? Ele falou, na minha estreia vai ser um horário diferente. Legal. Então, fui para a Manchete fazer o horário das 14 às 18. Exatamente isso. Falei, engraçado, mas por que eu vou fazer esse horário se fui contratado para madrugada? Chego lá, tá o Sérgio Boca lá do meu lado, falou, ele te colocou, acho que ele quer te ouvir durante o dia, fazer um teste aí. Tá bom. E eu vi chegando mais gente, cada hora chegava mais pessoas, falei, o que é isso? O que está acontecendo? Aí a secretária do Fofá falou, olha, é o seguinte, eu acho que não te avisaram, mas na sua estreia, eu sei que é uma coisa complicada, você vai entrevistar os Carpenters. Falei, o quê? Ela falou, vai ter uma entrevista com os Carpenters, mas fica tranquilo, é coisa legal, coisa facinho, rapidinho. Falei, tá bom. Minha estreia foi entrevistando Carpenters. Karen e Richard Carpenter. Karen e Richard. Que estiveram aqui pessoalmente no Brasil, visitaram várias emissoras de rádio, provavelmente de posse de uma caneta hidrográfica preta. Ela deixou um autógrafo para você? Deixou autógrafo na foto, que a gente tem até hoje. Eu, Karen, Sérgio Boca, não lembro se era o César Filho, não lembro quem está nessa foto, mas estava lá, a Karen com a canetinha preta, deixando o autógrafo nessa foto que a gente tirou. Então, minha estreia foi isso, uma bucha que não teve tamanho, mas eu tive que pegar a bucha, tive a ajuda de várias pessoas e fiz uma entrevista com aquela dupla que eu simplesmente amava, eu era fã, sou até hoje, e achava maravilhoso, só que mais tremia do que falava, mas eu disfarcei bem. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu acho que se ele avisasse a você, você vai ter essa bucha, ou não ia dar certo. Ia ser muito mais complicado, porque... Ia ser muito complicado. Você já ia
né, o estômago já ia para as costas logo cedo, com a preocupação daquilo que poderia acontecer. Então, não sabendo, a coisa foi leve, Foi, passou. foi, foi. Muito bom, Carlinhos. Aí, na Manchete, São Paulo, Manchete FM, você ficou por quanto tempo e quanto tempo você levou para voltar ao horário ou da tarde ou da manhã, ou seja, sair daquele suplício da madrugada que, conforme nós observamos, nas entrelinhas, nem o diretor ouvia. Por isso que ele queria ouvir durante o dia. Muito bom. Exato. E aí, normal. Até porque, quando um profissional dirige uma emissora, ele até pode acordar de madrugada, dar um tiro no escuro para ver o que está acontecendo. Tem locutor que dorme, tem locutor que ronca quando o operador liga o microfone. Estou falando isso do passado, tá? Uhum. Hoje não é mais assim, porque se ele dormir durante a sua locução, o disco acaba, a faixa vai embora, e ele que abre o microfone para ele. Tem várias histórias assim, várias histórias. Então, mas você sabe que eu acabei me vingando do horário da madrugada, porque durante o dia, lógico, você tem o dia inteiro livre, e eu fazia das 10 às 2 da manhã. E eu recebi uma ligação falando, escuta, tem uma vaga para fazer umas férias na Rádio Transamérica. A Transamérica era uma rádio adulta. E eu falei assim, mas no horário que eu estou na Manchete. Aí ele falou, não, fica tranquilo, pode fazer, porque eu acho que as pessoas não vão notar, não, porque é uma rádio em outro estilo, apesar de ser o mesmo horário, e você vai fazer gravado. Falei, rapaz, será que eu arrisco fazer isso? Eu precisava de dinheiro também, lógico, né? Naquela época, a gente tinha 2, 3, 4, 5 empregos, como eu cheguei a ter. Aí eu me vinguei, o que eu fiz? Eu fui para a Transamérica, fiz o horário gravado, e na Manchete, fazendo o horário das 10 às 2, eu conseguia me ouvir na Transamérica. Então, eu acho que eu fui um dos primeiros a quebrar esse paradigma aí. Interessante isso. Tá, quanto tempo você... Que época foi e quanto tempo você ficou fazendo isso? Eu fiquei na Manchete até o comecinho de 1982. Até que o telefone tocou e falou, olha, tem um rapaz querendo falar com você. Você pode atender? Posso. Alô? Oi, quem fala aqui é o Luiz Fernando Malhoca, da Jovem Pan. Tudo bem com você? Ele não falava grosso assim, não. Ele sempre teve uma voz bem mais aguda. Escuta, você tem um tempinho para passar aqui na emissora para conversar comigo? A gente queria bater um papo com você. Falei, na Jovem Pan? Na Jovem Pan. Tá bom. Aí marquei um dia, fui até a Jovem Pan, conversei com o Luiz Fernando Malhoca. Aí ele falou, olha, a gente está com um projeto, a gente está colocando uma emissora no ar com projetos novos, com carro na rua, com promoção, e eu tenho um horário para você aqui, estava pensando em alguma coisa, das 6 às 10 da manhã. Eu falei, topo, tô dentro. Então, aí foi na Jovem Pan, das 6 às 10 da manhã, me livrei da madrugada, apesar de acordar cedo, e também adorava esse horário, que eu acho até hoje maravilhoso. Rende bastante, né? Quando a gente... É claro que tem que acordar cedo e dormir um pouco mais cedo, para no dia seguinte poder estar inteiro. Mas você, 10 horas da manhã, você tem o dia inteiro pela frente e já acabou o seu principal compromisso. O dia inteiro. Tanto que, assim, naquela época, como eu disse, a gente podia ter vários empregos, fazer várias coisas. Então, eu trabalhava na Jovem Pan até às 10, meio-dia eu entrava na antiga, lógico que é antiga, Rádio Mulher, que hoje é a Morada do Sol. Eu fazia Rede LC e Rádio América. Essas emissoras, a LC e a América, eram emissoras que você ia, gravava e saía fora. E na Rádio Mulher, eu fazia ao vivo ali, o horário com Meire Gersi, Gilmara Sanches, um pessoal muito, muito, muito legal que eu trabalhei, aquela emissora era muito legal. Então, assim, eu tinha 4, 5 empregos e corria realmente atrás da bola, porque o dia todo era livre. Falar, não vou ficar ocioso, eu preciso correr atrás da bola, né? Casei em 1982, casado ainda, falei, não, preciso correr atrás da bola realmente para poder mudar de vida e cuidar da minha vida. Então, era assim que funcionava. Vamos lá, para a gente sempre dar um pouquinho mais de informação, como a gente conhece as coisas, a gente passa por cima
E aí, de vez em quando, eu falo, mas será que o pessoal sabe? Como é que o cara trabalhava em 5 lugares, ninguém percebia, ninguém reclamava? Então, vamos recompor a história. A rede LC era uma rede de emissoras que não tinha FM em São Paulo e Isso, tinha emissoras de AM e FM ao longo do Brasil. É isso? exatamente. Ok. A Rádio América não tinha FM, era uma rádio de AM que pertencia à Cúria Metropolitana, aos padres, Isso, os padres paulinos. paulinos, exatamente. É. E que tinha uma emissora de AM na Vila Mariana. Uma emissora musical na Vila Mariana, e era como se fosse uma FM, só que era um AM, né, na época. Isso. Então, não chocava ali com as outras, e a gente podia trabalhar e não tinha nenhum choque, nenhuma reclamação. É isso aí. Só para esclarecer, porque às vezes a pessoa fica atônita. Como pode? 5 lugares, ninguém notava que o cara fazia a mesma coisa. Mas é que eram produções para outras áreas e tudo mais. Então, agora ficou mais claro. E aí, o Carlinhos, não sei se era ou não era chamado para gravar comercial, porque é quase que obrigatório. A legislação da radiodifusão diz que a área técnica deve trabalhar no máximo 6 horas. Isto. A área administrativa, 8. A área artística e a área de redação, produção, 5 horas. Agora, nenhum locutor aguenta ficar 5 horas falando. Então, o que as emissoras faziam na parte administrativa era utilizar, no máximo, 4 horas de um horário de locução normal, e a quinta hora o locutor ficava à disposição da emissora para Gravando comercial. chamadas comerciais e tudo mais. Era uma exploração que não tinha... Mas, de qualquer eram 5 maneira, horas aí sofridas, eram 5 horas sofridas. No fundo, ele não ficava no ar, mas tinha que gravar 5, 6, 7, 10 comerciais. Às vezes não tinha muita coisa. E às vezes tinha chamada para fazer. Né? Exatamente. Falando em chamada, depois vocês vão ver o que esse moço passou a sofrer depois de um certo tempo pós-rádio. Mas isso é para frente. Bom, daí, seguindo, desse mix de emissoras, eu não estou falando da Mix FM, estou falando dessa mistura de emissoras que você fazia, desse balaio de emissoras, você começou a diminuir e marcar o seu horário em alguma outra? O que é que aconteceu? Eu comecei a diminuir, na verdade, porque em 1983 eu recebi um convite para ir para o Sistema Globo de Rádio, onde o Sistema Globo de Rádio lançaria, então, a Globo FM, que era a antiga Rádio Excelsior FM. Aí eu saí da Jovem Pan, fui para a Rádio Globo, para o Sistema Globo de Rádio. A gente esperou um mês ali trabalhando na Rádio Excelsior FM, usando este nome, e depois de um mês a gente começou a usar o nome Globo FM. Eu fiquei na Globo FM por 5 anos, só que no primeiro mês de Globo FM, o Antônio Viviani, nosso grande amigo, ligou para mim e falou: Bendiva, eu estou lá na TVS e é o seguinte, eu estou fazendo vídeo, eu estou fazendo chamadas e eles me chamaram para fazer vídeo. Você não quer fazer um teste lá, ver se rola alguma coisa? Falei, lógico, claro que sim. Então, saía da Rádio Globo, ele me levou até a TVS, que era na Anhanguera ainda, onde era o depósito das lojas Tamakavy. Aí ele chegou, me apresentou para o Agostinelli, né, o Luiz Felipe Agostinelli, e falou, olha, vamos fazer um registro de voz, e de repente, aí já tem muita gente na fila, mas de repente alguém gosta, e aí vamos ver o que dá para fazer. Aí o Viviane me levou, eu gravei meu teste, aí depois de 3 meses a TVS me ligou, Luiz Felipe Agostinelli me ligou e falou, olha, tua voz foi aprovada, então você vai começar a fazer chamadas aqui na TVS. E a partir daí eu fiquei nesses 2 lugares e assumi mais também a gravação de comerciais para agências, para produtoras. E eu diminuindo
o ritmo das outras 5 emissoras, fiquei com 2, mais os comerciais. E a partir daí, no mesmo ano, 1983, eu fiz o Sistema Globo de Rádio e, então, a TVS, que hoje é SBT. Muito bem. Então, agora já podemos abrir essa caixa de Pandora, o segredo da vida. Essa voz que você reconhece tanto, puxa, eu ouço, eu lembro da voz, é a voz do SBT. É a voz do SBT. Todas as gravações há 15, 20 anos, acredito eu, um pouco mais talvez, que você ouve as chamadas, né? De 15 em 15 minutos entra alguma coisa, porque o SBT tem um estilo de fazer chamadas que vai amarrando, né? Independente da logotipia que é colocada, o gerador de caracteres, você está vendo tal coisa, daqui a pouquinho tem isso ou aquilo, mas no áudio também existem teasers ou chamadinhas que dão a dica daquilo que vem daqui a pouco. Exatamente. Tanto que era diferente, porque, na verdade, quando eu cheguei lá na TVS, né, uma das primeiras coisas que eu gravei assim foi aquela vinhetinha, eu acho que muita gente lembra. Nós somos a TVS, Canal 4, São Paulo, ZYB 855, quinta, 6 de outubro de 1983. A vinhetinha era assim. Muito bom. E hoje o rapaz grava absolutamente todas as chamadas. Pelo que eu entendo, porque nós já conversamos um pouco a respeito, porque a fase pandêmica que tivemos aí no passado e que se estendeu durante um bom tempo, obrigou todo mundo a trabalhar em casa. E, por sorte, o nosso Carlos Roberto já tinha um estúdio em casa, aquilo que a gente chama de home office. Eu faço um home office há mais de 20 anos, na verdade. Na época que a gente trabalhou junto na Rádio Capital, lembra da Rádio Capital, que delícia que era? Eu lembro que eu fui para os Estados Unidos, eu comprei o meu primeiro notebook nos Estados Unidos, cheguei na Rádio Capital, coloquei aquele notebook ali, abri e falei, o que? Eu vou acessar a internet. A internet é uma coisa muito nova. Então, a gente abriu o notebook ali, acessou um pouquinho da internet. Um ano depois eu falei, peraí, se eu estou acessando a internet, se eu tenho e-mail, eu consigo fazer uma gravação e mandar essa gravação por e-mail. Então, naquela época, que eu comecei a fazer a gravação e consegui mandar por e-mail, eu falei, nossa, isso aqui vai resolver um problemão na minha vida. Por quê? Saindo da Zona Norte de São Paulo, para quem não conhece, né, a Zona Norte de São Paulo, você tem que pegar a Marginal toda, ir até a Anhanguera e chegar no SBT, para chegar no SBT. Então, tinha dia de tempestade, temporal, que o percurso normal de 25 minutos, você levava 3, 4 horas ali. Então, era vantagem para mim ficar na parte da manhã em casa, gravando as chamadas para adiantar, e à tarde ir para a emissora se não chovesse. O acordo era esse aí. Então, como toda hora tinha trânsito, como toda hora chovia, como toda hora tinha alguma coisa, então foi mais vantagem para mim e para a emissora eu gravar em casa e partir para esse caminho já há mais de 15 anos, quase 20 anos, no home office ou studio office, como queiram. Muito bom. Para vocês verem como o menino é precursor de tanta coisa que hoje acaba sendo algo comum por força das circunstâncias. Mas está aí uma explicação. E outra coisa, a qualidade dos equipamentos que o Carlinhos tem é tão alta, é tão importante, porque ele curte isso, ele gosta disso, ele se preocupa com isso, que ninguém nota. Talvez até a qualidade seja melhor pelo fato dele estar simplesmente num espaço fechado, formado, montado para isso, do que um grande estúdio que não tenha equipamento, mas que pode, por outras questões, oferecer um som um pouco diferente. De repente, esse acaba sendo o som marcante que você ouve na televisão e que é montado depois
com vídeo e com outros A programas. gente tem tanto recurso, tanta coisa nova. Ó. Se você me permite, eu vou mostrar aqui um desses recursos. Olha, é esse microfone que eu estou usando aqui. Não sei se você consegue ver, peraí. Ó, tá vendo? Sim, esse claro. microfone aqui. Então, por exemplo, se eu estiver em casa, estou gravando nele aqui, vamos lá, estou nele aqui. Se eu estiver em casa, falar, eu preciso fazer uma gravação, mandar agora para o SBT ou para qualquer outro lugar, só que eu não posso perder muito tempo processando esse áudio. Ele me permite fazer uma compressão, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu estou falando nesse microfone sem compressão nenhuma agora. Aqui eu liguei a compressão primeira, aqui eu estou na compressão segunda, e aqui eu estou na terceira. Você está vendo que o áudio sai processado de um jeito que eu nem preciso tratar muito para mandar para a emissora. Então facilita bastante a vida, esse tipo de coisa. Essa tecnologia eu adoro, simplesmente adoro. É uma coisa que ajuda muito. Isso aí vale até como orientação para pessoal novo que quer gravar comercial. Aliás, hoje a coisa está tão fácil por causa dos celulares, que são muito bons. Tem gente que grava, isso aí ninguém vai me desmentir. E o Carlinhos provavelmente vai concordar. Tem gente que sai do ar, na sua emissora A, B ou C, vai para a garagem, se tranca no carro, abre uma bolsinha, liga o celular no carro e faz uma transmissão ou de comercial, ou de alguma chamadinha, alguma coisa assim, feita dentro do carro. Dentro do carro, exatamente. Exatamente. Uma vez eu fui te visitar nos Estados Unidos, lembra que eu cheguei lá? Aí eu falei, ô Luiz, tudo certo? Tudo bem com você? Tudo. Então, alguém lá do Brasil te ligou. Quem ligou? Foi o Agostinelli. Acho que vão querer que você grave uma chamada. Falei, nossa, mas eu não trouxe nada, não tenho nem um microfone, não tenho nada aqui. Aí o meu amigo Luiz Fernando Marioca falou, vamos fazer o seguinte, vamos descer, a gente vai até uma loja, a gente compra um microfone, compra uma mesa de som, você grava aqui em casa, né, lá em Miami, e manda para o Brasil. Assim a gente resolve o problema e você já deixa o estúdiozinho montado aqui para mim. Falei, feito, fechado. Aí a gente desceu até a loja, eu não lembro mais o nome da loja que você me levou, a gente comprou o equipamento, eu gravei na sua casa e mandei aquela gravação que era urgente lá para a emissora. Também não vou recordar o ano, sei que faz muito tempo. Olha só, desde quando a gente está nessa vida, né? Pois o curioso é que o Carlinhos estava em férias. Ele passou lá para fazer uma visita, eu morava em South Beach, nós fomos até downtown, na loja do Tony, que era um brasileiro que vendia muita coisa para todos os brasileiros e também para alguns latinos que o procuravam. Era um cara muito legal. Aliás, ainda é, porque ele está lá com a loja e com a mesma característica de gente boa. E um benemérito também. Não vale a pena aqui entrar em detalhes, mas ele ajudava muito a população carente de Miami, porque ele se propôs a fazer isso, porque o negócio dele ia muito bem. Que coisa ele boa. vendia bem, e ele tinha se colocado à disposição e eu acompanhei. Eu fui testemunha de várias oportunidades em que ele ajudou as pessoas carentes. E esse episódio, veja, do Carlinhos gravar o comercial, no local onde eu tinha o meu escritório em casa, não era com acústica, não tinha absolutamente nenhum tratamento. A gente fechava nenhum tratamento, nada, a janela, nada. Né? A porta-balcão, que na realidade era persiana e vidro, adaptava alguma coisa lá próxima, né? Um pano ou um edredom, alguma coisa assim. Edredom em Miami só serve mesmo para decoração e para cobrir a cama e o lençol, que não dá para usar. Mas nessa hora a gente faz aí um arcabouço, coloca o microfone perto, então não tem a vibração, o eco, ou até a resposta do som de quem está gravando, e aí ele fez a gravação e ninguém se tocou, que ele estava em férias, que ele não ganhou hora extra e que ele ainda gravou. Não, é verdade. Sempre acontecia isso, eu saía em férias, por exemplo, né, geralmente na segunda-feira falava, olha, é o seguinte,
segunda-feira já não venho mais, na terça quero viajar. Mas na segunda tarde já ligavam para mim, falava, escuta, é que pediram para você voltar porque vai estrear uma série nova, um programa novo, e você vai ter que estar aqui. Aí cancelava as férias. Ou então tirava 3 dias, 4 dias e voltava. Era sempre assim. E hoje facilita, porque mesmo se você tiver em férias, você leva um microfone ou um celular, um equipamentozinho, você consegue pelo menos conseguir uns dias sem gravar. Isso aí já ajuda bastante. Nós estamos falando com o Carlos Alberto Lazzarin, que tem um outro nome pelo qual ele é conhecido no mercado, entre os amigos. Eu, sinceramente, não gosto de chamar as pessoas por apelido. Eventualmente, quando a pessoa tem ele se chama Antônio e ele se intitula Tony como nome artístico, tudo bem. Mas eu digo, apelido é uma coisa que eu não gosto. Eu não gosto nem para mim, aliás, eu aprendi desde cedo que quando as pessoas chamavam você por algum nome que você não gostava, se você se irritasse, o apelido pegaria. Se você não ligasse, ia passar. Então, eu com esse sobrenome que vocês estão vendo aí, que é italiano, que muita gente ainda fala Maglioca, mas a pronúncia correta é Malhoca, fui chamado de Maloca, Minhoca, e outras coisas mais, além de narigudo e outras coisas. Então, se você deixa, pega. Se você não deixa, não pega. Agora, mas você sabe que, no meu caso, eu deixei e acabou pegando. Por quê? O que aconteceu? Quem me deu esse apelido foi um senhor chamado César Fofá, em 1981, lá na Rádio Manchete. Ele falou assim, eu comecei a fazer locução, e acho que eu sibilava um pouquinho. Ele falou, nossa, esse rapaz sibila um pouco, ele parece um bem-te-vi, né? Falou para alguém. E, a partir daí, o apelido pegou. Então, assim, em rádio, eu era conhecido como Carlos Roberto. Na televisão, me chamavam de bem-te-vi, e era o contrário. Então, o apelido começou no rádio, só que expandiu para a televisão. Foi uma coisa meio louca, mas não ligo, para mim está tranquilo, nenhum problema. Eu acho que foi, assim, carinhoso por parte dele. Ele se orgulha até hoje, fala, eu te dei um apelido. Tá bom, fazer o quê? Legal, gostei. Bem-te-vi até tem um canto bonito, né? Um canto não é tão sonoro ou tão canoro, como dizem de alguns pássaros. E se eu não me engano, acho que tinha um locutor chamado bem-te-vi também, não tinha? Quem? Você lembra disso? Se eu não me engano, tem um locutor da antiga que chamavam de bem-te-vi. Não me lembro, não conheci. Não. Parece que sim, eu não sei se era São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, alguma coisa assim, mas parece que tinha sim. A gente pesquisa e depois, numa outra edição, a gente volta ao assunto e conta. Bom, falamos do SBT e precisa dar uma fechadinha no aspecto rádio. Quando você parou de fazer rádio oficialmente? Porque você abriu uma empresa, que nós ainda não falamos sobre isso, e você começou a dar assessoria, fazer uma rádio na web, na internet, etc, etc. Então, vamos falar dessa transição da TV, já sabemos, e quando você saiu da Globo FM, que depois virou Rádio X, e depois acabou não dando nada certo, virou CBN. Exatamente. Em 1995, juntamente com um outro amigo, programador, eu falei, quer saber, eu vou criar um software, porque eu vejo que as emissoras elas estão dependentes de uma coisa mais moderna. Então, o que a gente tinha no Brasil de automação? A gente tinha DigiRádio e a gente tinha alguns softwares italianos, um francês, um português, que era muito bom. Falei, quer saber, eu vou criar um software para emissora de rádio, para automação, e vou tentar adaptar tudo aquilo que eu conheço, tudo aquilo que eu sei, e colocar nesse software para ele automatizar a emissora. Então, eu pesquisei a parte de programação musical, a parte comercial, eu pesquisei com programadores, com diretores comerciais, com contatos, e cheguei a um software chamado AudioPlay.
O software AudioPlay, ele foi vendido aqui no Brasil. A gente teve ele instalado em mais de 500 emissoras. Esse software é uma coisa muito boa, ele é muito inteligente, ele é muito antigo, e chegou uma época que simplesmente eu parei com ele, porque a concorrência, além de ser muito brava, e a dedicação era integral, e eu não tinha esse tempo todo para dedicar a esse software. E, além de tudo, a gente teve a concorrência dos softwares gratuitos. Hoje você baixa software de graça para fazer rádio e acaba não compensando mais você tá desenvolvendo esse tipo de coisa. Mas eu fui um dos primeiros também a colocar o AudioPlay e automatizar várias emissoras no Brasil. Tenho ele até hoje guardado. O meu amigo Luiz Fernando Malhoca também teve uma cópia, não sei se tem até hoje, porque ele é muito antigo, né? Mas um dia, quem sabe, a gente volta a fazer um software bem legal para emissora de rádio. A cópia existe, está guardada num computador, num PC, que você ajudou, pelo menos com orientação. Você me indicou um montador de PCs. Eu fui à Rua Santa Efigênia, naquele centro nevrálgico de São Paulo, onde tem iluminação, eletrônicos, todo mundo conhece. Eu fui com você. Sim, primeiro você me indicou, nós fomos lá, acho que era no boot número 6, alguma coisa assim. Você me apresentou, depois eu voltei lá para conversar com ele sobre o que é que eu queria, porque na hora que ele perguntou o que você quer, eu não... Sou muito ruim de informática, mas qual é a diferença? Eu tenho uma explicação que um colega nosso, depois eu vou dizer, que é muito curiosa. Mas como é que você diferencia o software do hardware? Você acabou de dizer que você desenvolveu um software, né? E como é que você diferenciaria? Estou falando isso para os leigos que estão assistindo a nossa conversa e talvez não saibam o que isso significa. A parte de hardware, na verdade, é a parte física do computador. A gente tem lá a memória, a gente tem o processador, a gente tem a placa-mãe, a placa de vídeo, todos esses hardwares, eles formam a montagem de um computador. O software é uma linguagem programada, né, uma linguagem que você programa para trabalhar junto com esse hardware e desenvolver o sistema buscando mais desempenho, buscando mais memória, buscando mais velocidade. Então, essas duas coisas trabalhando juntas, elas formam o que a gente chama de programa rodando num computador, ou programa rodando num sistema, um sistema rodando no hardware. Então, tudo isso a gente vai aprendendo ao longo do tempo, é uma coisa muito gostosa de se fazer. A explicação foi bastante didática, mas o que eu vou dizer para você, e que não fui eu que criei, quem me ensinou foi o nosso querido Vinícius França, é o seguinte: quando você está em dúvida, né, software é aquilo que você xinga, hardware é aquilo que você chuta. Portanto, quando não funciona um ou não funciona outro, você vai dar aquele murro na mesa, a rigor é por causa do software. Na hora que você quer chutar o computador, é o hardware. Então, fica mais fácil de as pessoas... É verdade, é uma definição muito, muito precisa, eu acho muito precisa. Não é tão didática, mas é extremamente clara e fácil de entender, até uma criança é capaz de perceber isto. Agora, terrível mesmo é você entrar nesse caminho, entrar nessa vida e começar a programar em Windows. Aí você fala assim, nossa, eu vou usar Visual Basic, uma coisa bem antiga, vou usar o Basic, vou usar o C++. Isso tudo você vai aprendendo, você vai desenvolvendo, acaba sendo uma coisa gostosa, mas você tem que ter muito tempo para fazer isso. E o tempo hoje, ele é muito escasso, a gente não consegue mais. É muita gravação, muita chamada. Na época de rádio também, era tudo muito tumultuado. Então, no dia que a gente pode ter um tempo para se dedicar a isso, é um tempo tão gostoso, tão bom, ele ajuda tanto, que você acaba
voltando, fazendo coisas legais no rádio, lembrando de programação, lembrando de música. Então, essa dedicação ela é muito legal, desde que você tenha realmente tempo para fazer tudo isso. Por exemplo, eu hoje posso automatizar em alguns minutos, falar assim, olha, eu vou fazer a radiodifusora. Ok. Se você me der, por exemplo, 25 minutos, 20 minutos, eu consigo colocar a radiodifusora no ar. Eu consigo colocar exatamente aquela programação. Por quê? Isso tudo já está planejado e o software que eu tenho, ele é muito rápido, ele é muito ágil e a gente consegue fazer esse tipo de programação hoje. Então é muito gostoso e é muito bom. Para aqueles jovens que estão nos acompanhando, porque a gente sempre tem, né, os saudosistas, aqueles que ouviram as rádios em que nós trabalhamos, isso tem sido comum no meu canal de YouTube, que tem o meu nome, é simples. Para quem, eu não vou ficar fazendo propaganda aqui, porque não é o caso, mas para quem quiser conhecer o trabalho que foi desenvolvido anteriormente, antes do centenário do rádio, é simplesmente entrar no YouTube, colocar esse nome que está aí, complicadinho, mais fácil de copiar, e aí você entra na sequência de programas que a gente já fez, já elaborou e já colocou no ar. Mas para os jovens que estão começando, que querem fazer locução de casa, que querem gravar comerciais por R$ 10 a unidade e 50 comerciais por R$ 100 ou por 200, que é uma coisa, uma barganha mais ou menos factível. O que é que você recomenda? O Windows, que você acabou de citar, ou o Macintosh? Olha, vai daquilo que a pessoa pode investir. Então é assim, qual é o seu setup hoje para fazer uma gravação boa? Eu tenho um notebook com Windows e tenho um microfone Samsung, por exemplo. Assim, um dos mais simples, USB, que você pode colocar. Se aquele atender sua voz sair bonitinha, processadinha, assim, de leve, tiver atendendo exatamente o tom que você quer, o grave, o agudo, o médio, legal. Agora, se você puder investir numa máquina melhor, no meu caso, eu uso somente Mac, eu não uso mais o Windows, faz muitos anos. Então, eu uso Mac, eu uso os microfones USBs, eu tenho vários microfones, eu tenho Neumann, tenho Rode, tenho Sterling, alguns microfones que, para fazer alguns trabalhos específicos, eu vou mudando, vou usando aquele que é melhor, que ajuda mais. Dependendo daquilo que você tiver para gastar, eu acho que deve gastar muito pouco, porque o sonho de todo locutor é assim, pelo menos aqueles que eu converso, né? Eu vou ter um estúdio, eu vou colocar um processador de $2.500, eu vou colocar a caixa, o retorno, que custa $1.800, vou colocar... Não precisa nada disso. Nada disso. Eu sei que hoje, você com um computadorzinho rodando direitinho, tanto em Windows como Mac, e um microfone de R$ 1.500, você consegue fazer um belo trabalho, consegue recuperar a grana que você investiu e consegue faturar com certeza. Tá aí uma dica importantíssima de um mestre, alguém que sabe trabalhar com isso. Quando você falou em USB, microfone via USB, significa que ele tem aí um adaptador e você coloca, se houver espaço no USB, porque os computadores modernos continuam com 4 entradas de USB, duas 2.0, duas 3.0, e só se você colocar um hub para botar mais coisa, porque tudo, a câmera é USB, o microfone é USB, eventualmente a iluminação, se você partir para um estúdio, e também é via USB, chega uma hora que não tem espaço, tem que botar um hubzinho mesmo. Aí você tem que pedir ajuda. Esse microfone que você falou, que entra via USB, ele tem um adaptador, provavelmente, entre ele e a entrada de USB, mas ele dispensa uma mesa de som, é isso? Você tem uma mesa virtual. Ele dispensa uma mesa de som porque, na verdade, o que ele faz? O microfone, na verdade, ele é USB e ele mesmo já tem o seu próprio conversor digital. Então, o que ele faz? Ele pega o seu áudio analógico, converte para digital e joga para o seu computador, como se fosse uma interface, como se você tivesse ali um hardwarezinho tipo Focusrite
ou algum hardware de Pro Tools. Então, o microfone faz todo esse papel, economiza tempo, economiza dinheiro e dá conta do recado. Está aí mais uma aula do professor Carlos Roberto Baldarini para você que quer conhecer, quer entrar nesse meio. Se você quiser montar uma rádio, você o procura através da sua empresa, a CRL Comunicações, é isso? CRL Comunicações Limitada, ou vai direto para o audioplay.com.br. Pois é. E aí você vai ter uma orientação segura, oficial e de muita qualidade. A série Vozes do Brasil está chegando ao final hoje, com essa gostosa conversa com o Carlos Roberto, mas eu ainda quero aproveitar esses minutinhos que nos restam para perguntar: você guarda alguma mágoa ou frustração? Eu queria ter feito isso no rádio, eu queria ter tido um programa disso, eu queria ter sido locutor noticiarista, eu queria transmitir futebol. Ficou alguma coisa no fundinho aí do coração? Rapaz, eu acho que sim. Eu nunca fui convidado para trabalhar na Rádio Cidade. Olha só isso. Eu nunca fui convidado para trabalhar na Rádio Cidade, porque o diretor não me chamou, não sei por que ele não me chamou. Depende do diretor. A Rádio Cidade teve vários diretores, né? Não, teve vários, mas eu queria que o Luiz Fernando Malhoca tivesse me chamado para trabalhar na Rádio Cidade, mas também não dava, porque eu era coordenador, diretor de uma outra emissora. Não, eu não tenho, assim, acho que nenhum desejo de ter feito tal coisa, porque eu acho que cada trabalho que a gente faz, cada chamada, cada comercial, eu acho que é um desafio novo, a gente não sabe. É a mesma coisa que perguntar: olha, qual foi o melhor trabalho que você fez? Não sei, eu realmente não sei. A gente fez agora esse trabalho todo das chamadas do futebol lá no SBT, né, da Copa Conmebol. Aliás, um grande trabalho que o SBT realizou no mês de janeiro, no final de janeiro. Isso, né? Exatamente. Foi sensacional. Então... Pelo que eu soube, você teve que gravar minuto a minuto, porque iam criando coisas. Exatamente. Exatamente. Então, assim, a última experiência de futebol no SBT ainda era na Vila Guilherme. Tanto que eu fui procurar falei assim, nossa, eu fiquei em dúvida com o nome de um time, falei, eu vou pesquisar, ver se eu acho essa pronúncia, que eu estou achando estranho. Fui pesquisar no YouTube, falei, eu quero este nome de clube, pesquisei. A chamada era comigo, era eu que fazia a chamada, isso lá na Vila Guilherme. Então, esse trabalho todo que o SBT fez agora da Copa Conmebol é um trabalho importante, porque você tem os produtos que você está acostumado a fazer. Popular, produtos populares. Você tem Raul Gil, você tem Domingo Legal, você tem os desenhos, você tem as novelas mexicanas, e você tem que dar uma quebrada nisso para, de repente, fazer uma coisa diferente para poder vender uma Copa Conmebol, um futebol que, numa emissora que não está acostumada a fazer esse tipo de coisa. Então, você tem que falar, olha, agora é aqui, é nessa casa, vai ser desse jeito, vai ser nesse estilo. Então, tem todo um trabalho que é feito, que você vai colocando o seu jeito, colocando a sua voz, sem apelar, sem lembrar muita coisa lá da programação popular. Então, foi um trabalho muito bonito, muito gostoso de fazer. Então, assim, qual foi a melhor chamada? Não sei, acho que eu não fiz ainda. Então, isso eu acho muito importante. Bom, de qualquer forma, eu acho que a empresa em que você trabalha, o SBT, merece cumprimentos não só pela mudança, porque a gente tinha um parâmetro, né, que era o tradicional, da Rede Globo, e, eventualmente, uma segunda opção, que era a Bandeirantes, que tinha lá mais ou menos a sua característica, porque no rádio ela já mantinha uma liderança e um estilo, e etc, etc. E por conta de Luciano do Vale e outros nomes fortes que passaram por lá, ela marcou um estilo. Agora, lembrar de um estilo do SBT seria difícil. Então, mesmo com o nosso querido Theo José, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, quando eu morei em Miami, eu fiz entrevista com ele, nós fizemos um trabalho conjunto,
E o Theo conseguiu dar uma marca diferente, ou pelo menos fazer a marca do SBT naquele episódio da Conmebol, em que, felizmente, o meu Palmeiras foi campeão em 30 de janeiro de 2021, com muita alegria, muita saudade. Então, eu também gostaria de destacar, além do Theo José, o próprio Theo José, eu acho que ele se renovou muito. Eu acho que ele, em nenhum minuto, ele deixou a bola cair realmente. Eu acho que ele se renovou, desde aquelas transmissões que ele fazia na Vila Guilherme ainda, eu lembro dele fazendo transmissões de corrida, transmissão de futebol. Eu acho que isso foi realmente o que aconteceu com a equipe de chamadas do SBT. Ela teve que se renovar, ela teve que correr atrás, ela teve que mudar, teve que pesquisar. E eu acho que o trabalho todo, aquele conjunto todo, acabou dando resultado. E deu um resultado tão positivo que a emissora parece que virou o jogo, literalmente, né? Conseguiu uma boa colocação, uma boa posição, e deixou todo mundo contente, feliz, o jogador, o patrocinador, o patrão, todo mundo. Então, acho que essa renovada foi muito importante e a gente vai continuar trabalhando para isso, se Deus quiser. Com certeza a audiência foi sensacional também, porque após a transmissão, no horário da transmissão, um silêncio na capital de São Paulo que era terrível. Verdade, era verdade. Sepulcral, assim, porque ficava todo mundo muito ansioso para saber qual seria o resultado. Dali a pouco virou passagem de ano, fogos espocando por todos os lugares, notadamente naquela região das Perdizes e adjacências, né? Pompeia e outras coisas mais, onde fica a sede do Clube Vencedor e daí para frente. Carlinhos, com os meus parabéns ao SBT por ter você e manter você durante tanto tempo como a voz padrão, e por tudo que você fez pelo rádio, por tudo que você fez pelo nosso querido veículo. Você está aqui hoje no Vozes do Brasil exatamente para ser homenageado e para mostrar que você já fez muito, já escreveu muitas páginas desse querido rádio. E é muito bom ter você, independentemente, além de um grande profissional, como amigo pessoal. Olha, muito obrigado, Luiz. Eu acho que a gente só é o que a gente é, principalmente no rádio, por ter pessoas como você. Pessoas que realmente acreditam no potencial do rádio, acreditaram no potencial do rádio, acreditaram nas pessoas, na oportunidade, na atenção, no jeito, no tratamento. A gente só conseguiu ser o que a gente é realmente por ter tido pessoas como você. Você, pelo menos, na minha vida, foi uma coisa muito importante, foi um guia, foi um caminho, foi um rumo e uma escola, aprendi muito. Então, sabe, é um prazer imenso estar participando disso com você e um orgulho muito grande por fazer parte dessa história, desse rádio que a gente ama tanto, que a gente fez com tanto carinho, com tanta gente boa, e talvez um dia ainda a gente volte a fazer uma coisa bem diferente e do jeito que a gente gosta. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado por tudo, obrigado a todos vocês aí. O rádio está no sangue da gente, está na veia da gente. A gente não vai deixar ele passar tão incólume assim. Quem sabe a gente ainda invente alguma coisa além dessas. Exatamente, exatamente isso. Para registrar o que o rádio fez e o que o rádio ainda vai fazer. Obrigado, Carlinhos. Nós vamos encerrando aqui a nossa participação no Vozes do Brasil. E, em breve, nós voltaremos com outra programação. Semanalmente, no nosso canal do YouTube, você tem um novo programa que trata das coisas do rádio, que fala da história do rádio, e o que eu acho muito importante de ressaltar, sempre com os originais. Muito obrigado e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.